Assista agora mesmo no Project Front News. Crimeia, ataques. VSU em ação. Uso militar de Putin ao máximo. Agora, genocídio continua. Bombardeios em Kiev e Kharkov. Jardins de infância queimando. E ainda, eliminação de oficiais russos. Imagens exclusivas do pânico no Kremlin. Tiros de fogo. Quentes e intensos da linha de frente. Assista agora. Olá, eu sou Sergei Mauneu e já começamos direto com o assunto principal. A Ucrânia está preparando a península da Crimeia, onde estão as ocupações. Até o diesel já sumiu dos postos de gasolina e os ataques bem-sucedidos das Forças Armadas contra radares militares russos possibilitam destruir ainda mais tanto o combustível quanto a infraestrutura militar dos ocupantes. A seguir, o que espera os ocupantes na península capturada em um futuro próximo? Vamos assistir. Navegação pesada, longa e exaustiva. Crimeia e Sebastopol retornam ao seu porto de origem. Porto é a Ucrânia. A Crimeia está isolada da Federação Russa e o colapso da ponte da Crimeia é apenas uma questão de tempo, escrevem jornais ocidentais. Na península, já existe uma crise total de combustível. Algumas áreas ficaram sem eletricidade. A força aérea não é suficiente, nem mesmo para os alvos mais importantes. E os que restam, os sumatos já estão derrubando seus próprios aviões. Afirmamos que a base militar da Crimeia está se tornando cada vez mais inconveniente para a Rússia, porque não há água. Então, os últimos dias marcaram as novas realidades da vida na península. O ponto-chave foi uma série de ataques na região de Bvardinsk, onde a maior refinaria de petróleo da região explodiu após ataques precisos. Segundo os moradores locais, a base em chamas em Vardiz podia ser vista dos subúrbios de Simferopol, a muitos quilômetros de Zarevo. Em Vardiz, houve uma chegada não só na refinaria de petróleo, mas também no aeródromo militar e também no quartel russo que fica lá. De acordo com Segundo informações da rede, a guarnição foi atingida por um depósito de munições. Além disso, a usina de petróleo perto de Feodosia foi parcialmente paralisada devido a vários ataques. Só neste mês, 11 tanques de combustível foram completamente destruídos, como evidenciado por imagens de satélite. Imagens. A história da planta de óleo de Feodosia é muito importante. M não queimou apenas sozinho, mas com o combustível que estava naqueles recipientes. E será muito difícil restaurá-lo. Não está claro o que havia lá. Descombustível ou gasolina. Mas se houvesse gasolina, o que é mais provável? Isso significa que a crise desta semana na Crimeia ocupada será muito maior do que foi há uma semana. Portanto, estamos esperando. Ao mesmo tempo, Cada chegada desse tipo é caracterizada pelo fato de que é praticamente impossível apagar o incêndio. Especialistas dizem que o combustível em explosão se espalha pela base. Os reservatórios vizinhos pegam fogo por causa disso, e assim o incêndio. Pode continuar por dias. Dizem que toda a parte leste da Crimeia pode ser vista por causa das chamas, e em alguns lugares até 50 quilômetros de distância. Está tudo pegando fogo. A base precisa ser fechada. Essa é uma recomendação para a ocupação das autoridades da Crimeia, que também confirmaram que não haverá gasolina. Não haverá diesel, mas as autoridades locais acrescentam. Então, no começo da semana, a energia solar desapareceu na Crimeia, relatam ativistas locais. Nessa situação, a promessa do chefe ocupante da Crimeia, Sergei Aksenov, de estabilizar o fornecimento de combustível é simplesmente impossível, acrescentou a estrela da propaganda Z, Alexander Sergeev. Ao mesmo tempo, as autoridades estão tentando desesperadamente esconder o que realmente está acontecendo na Crimeia. Só nos últimos dias,
o Ministério do Interior lavrou pelo menos 4 autos administrativos contra os habitantes da península, devido a publicações nas redes sociais. As pessoas, em especial, ficaram indignadas com a falta de combustível. Curiosamente, os próprios russos estão, em parte, apresentando às forças armadas da Ucrânia a Crimeia. Especialistas analisaram que agora é possível encontrá-los simplesmente abrindo mapas na internet. Você se lembra quando o Yandex.Carts começou a desfocar todos os tipos de objetos estratégicos? Eu disse que agora se sabe exatamente onde bater. Então, meus amigos da Informe Napalm notaram que, devido a operações especiais, eles fizeram isso. O território da base petrolífera em Gvardeysk ficou borrado no Yandex, mas por algum motivo, isso não ajudou. Misticismo contra greves. Mais uma vez, obrigado a todas as soluções russas que ajudam a aumentar a eficácia dos ataques ucranianos. Desfocar objetos militares no Yandex.Carts é certamente um deles. Outra solução que contribui para voos regulares para a Crimeia foi o trabalho das forças de defesa nos objetos PVORF na península. Então, na véspera do GUR, eles conseguiram derrotar o mais recente sistema de ocupação do RLS. Estamos falando sobre o Complexo Valdai, desenvolvido para detectar drones de pequeno porte. O SBO continua a reduzir sistematicamente a capacidade militar, logística e econômica do inimigo de fazer qualquer coisa, tanto na Crimeia ocupada quanto em outros territórios ocupados, e até mesmo no próprio território da Rússia. Mas a Crimeia é quem mais sofre porque o sistema de defesa aérea foi deliberadamente destruído na Crimeia, a capacidade deles de se defender foi reduzida. E agora nós atuamos como se fosse no corpo. Aliás, não parecia que os ocupantes na Crimeia ainda estavam se entendendo. Junto com o petróleo e equipamentos militares, as forças armadas da Ucrânia não esqueceram dos equipamentos que abastecem as bases russas. Em várias regiões da península, os defensores ucranianos organizaram apagões. Em plena noite, várias usinas de energia foram retiradas da Crimeia. Em particular, a principal usina elétrica em Dzankoy, ou Dchankon, como chamamos lá na Crimeia. Então agora eles estão introduzindo gráficos de queda de energia. Putin já demonstrou aqui, de forma muito específica, que se continuar a atacar as infraestruturas energéticas da Ucrânia, então os ocupantes da Crimeia ficarão sem eletricidade. Combustível. A cereja do bolo. Em um dos últimos ataques, operadores russos de PVO ficaram nervosos e atiraram para os lados. Como resultado, menos um caça russo, no valor de cerca de $50 milhões. Durante o ataque noturno de drones ucranianos, as tropas russas derrubaram seu próprio avião Su-30SM. Isso acabou de acontecer na área do aeródromo de Guards. Ao mesmo tempo, não há nada de positivo para os ocupantes na questão da defesa aérea. Analistas afirmam que, recentemente, o número de ataques aumentou no território da Rússia. Por isso, foi tomada a decisão de transferir parcialmente a defesa aérea do território da Crimeia de volta para a Federação Russa. E aqui vai mais uma notícia importante. Defensores ucranianos eliminaram mais de 50 oficiais russos de unidades de elite Senesty Kubinka, além de representantes do principal departamento de inteligência russa e das forças de operações especiais. Essa é uma perda séria e um golpe na força do inimigo, porque foi possível destruir especialistas de altíssimo nível, cuja formação levou muitos anos. Detalhes sobre isso na nossa próxima matéria. Mais de 3.000 quilômetros. Esse é o comprimento da linha de frente entre a Ucrânia e a Rússia atualmente. Desses, quase 1.000 são zona de hostilidades ativas. Centenas de quilômetros onde os defensores ucranianos quebram a espinha do exército todos os dias. E já foi chamado de o segundo maior do mundo. E cada metro dessa linha é uma história de coragem, perda e vontade indestrutível. Nessa fronteira, não só colunas de equipamentos e infantaria, mas também a elite militar da Rússia se consome.
Durante a invasão em grande escala, os combatentes ucranianos destruíram dezenas de forças especiais de unidades de elite, Senis e Kobinka, aqueles que são chamados de elite da elite dentro da própria Refa. As perdas desses combatentes são especialmente dolorosas para a Rússia. Cada um deles não é um soldado comum, mas um especialista que passou por anos de treinamento. O treinamento de um oficial desse tipo leva anos e exige recursos significativos. Você notou, eu. Quero viver. Recentemente, um documentário sobre a eliminação do grupo de sabotagem e inteligência do Centro de Propósito Especial Senes, que atuava na região de Chernigo, foi disponibilizado ao público. A escala da guerra. Oficiais de inteligência ucranianos do 54º Batalhão de Reconhecimento Separado, junto com os guardas de fronteira do 105º Destacamento, nomeado em homenagem ao príncipe Vladimir, o Grande, destruíram 6 oficiais inimigos. Os corpos dos eliminados, bem como armas e equipamentos, foram capturados. Eles estão trabalhando hoje. Eles entram na Ucrânia com câmeras GoPro e registram todo o seu trabalho, se é que isso pode ser chamado de trabalho. Assassinato e sabotagem são, na verdade, terror. E eles são os primeiros a mostrar isso aos seus, talvez, comandantes. Para relatar, este é o primeiro. E segundo, essa história está toda publicada na internet para assustar as pessoas. Existem vídeos chamados Como Passei Este Verão. E nesses vídeos há esses cortes. Assassinato de ucranianos, militares ucranianos, civis ucranianos. Centro do Cubo Azul é a principal unidade das Forças de Operações Especiais da Federação Russa, subordinada diretamente ao Estado-Maior-Geral. É lá que são selecionados os melhores dos melhores, aqueles que devem cumprir as missões mais difíceis, secretas e perigosas. Eles são treinados de acordo com métodos ocidentais e usados em operações fora do país, da Ucrânia à África. Mas na Ucrânia, até mesmo essa elite se mostrou impotente. Aqueles que em Moscou são chamados de combatentes invisíveis tornam-se visíveis nos campos ucranianos. Estou segurando, estou segurando, estou segurando. Sai daí, vamos lá. 3, 4, mais. De acordo com o projeto Quero Viver, durante a guerra, a Ucrânia liquidou pelo menos 58 combatentes das Forças de Operações Especiais Russas, do GRU e do SSB. Para o exército inimigo, isso não é apenas uma perda, é um golpe no núcleo do pessoal. Para aqueles que deveriam realizar reconhecimento, coordenar operações e preparar novas sabotagens. E enquanto a propaganda russa continua falando sobre armas de alta precisão e o profissionalismo do exército, a realidade é completamente diferente. Em mais de 3.000 quilômetros de frente, a Ucrânia não só mantém a defesa, mas também destrói metodicamente aqueles que o Kremlin considera intocáveis. E não importa o quanto a RF continue com essa agressão, as forças de defesa darão a mesma resposta. Ninguém vai sobreviver, hein? Guerra estrangeira na Ucrânia. E agora temos uma análise da situação operacional na linha de frente de Pokrovsk. Aqui, como de costume, está muito quente. Na direção de Pokrovsk, durante o dia, o inimigo tentou 16 vezes avançar para as nossas posições, perto dos assentamentos de Nikonoroka, Mirnograd, Rodiskoye, Lizovka, Verevo, Udashaya, Maledevskaya. E na direção de outros assentamentos, 2 hostilidades continuam. E aqui está outro capítulo terrível desta guerra, escrito pela Rússia de Putin. Na noite de 22 de outubro, tropas russas atacaram massivamente a Ucrânia com mísseis de cruzeiro balísticos e drones de ataque. Entre os alvos estavam, em particular, as regiões de Kiev, Zaporizhzhia, Odessa, Poltava e Dnipropetrovsk. 2 moradores da capital morreram. Eram um casal. No momento do ataque, os russos, um homem e uma mulher, estavam em casa. O apartamento deles, no distrito de Dnipro, pegou fogo. No local da tragédia, a correspondente Irina Kondrachuk trabalhou. O homem tinha 69 anos, sua esposa tinha 67. O casal morreu como resultado de um impacto direto de um Shahed russo. Isso foi informado para nós pela administração regional de Dnipro. Sabe-se que eles têm uma filha e 2 netos, que gostavam muito de ficar na casa dos avós.
Mas, felizmente, naquela noite, não havia crianças no apartamento que pegou fogo. O horror que aqueles que ficaram em casa tiveram que suportar foi compartilhado. Conosco pelos vizinhos. Algo explodia constantemente acima da minha cabeça. A gente nem sabia que tinha atingido a casa até ver, mas estou te dizendo, foram literalmente alguns segundos. Assim que houve a explosão, pulamos e corremos para a cozinha. Já tinha fumaça, não dava para ver as janelas, tudo embaçado, o ferro do inimigo. Está logo antes da entrada da porta desta casa. Por isso, os moradores, que foram evacuados de madrugada, ainda não conseguem entrar em suas casas. Afinal, o incidente está sendo investigado pela perícia criminal e também pelo esquadrão de explosivos. A Tiana Kornienko é moradora do quinto andar. O apartamento dela fica logo abaixo daquele onde foi o epicentro do acidente. E hoje, a família dela comemora o segundo nascimento, porque conseguiram evacuar a tempo. Nós. Estávamos em casa com as crianças no corredor à 1 da manhã quando explodiu. E então ouvimos explosões, havia muitas faíscas. Todo o vidro quebrou e a gente literalmente desceu voando em 3 ou 4 minutos. Vimos que o apartamento fica no 6º andar, acima de nós, e nós estamos logo embaixo, no 5º andar. O que tem no apartamento? Bom, provavelmente está tudo alagado lá. Não tem janelas. No total, na região de Dnepropetrovsk, o impacto foi registrado em 7 locais. Não só prédios residenciais, mas também instituições médicas e sociais foram danificadas. As janelas foram as mais danificadas. Neste prédio de vários andares, 6 apartamentos foram danificados, 28 pessoas, em menor grau, procuraram ajuda. O restante está esperando até poderem. E agora vamos analisar a situação operacional na direção de Kupinsk, na linha de frente. Aqui, o inimigo tentou avançar para nossas posições durante o dia nas áreas de Pechanovo, Signonoy, Novoselok e Petropavlovka. As forças de defesa repeliram com sucesso um ataque e outros 2 confrontos continuam. E também genocídio ao estilo de Putin. Os ocupantes russos atingiram um prédio no centro de Kharkov com 3 drones Shahed, sendo que no primeiro andar funcionava um jardim de infância particular. Felizmente, as crianças e os professores conseguiram se abrigar. Eles não ficaram feridos. A jornalista da KTSN, Yulia Boiko, vai contar. Mais detalhes. No meio do dia, os russos atacaram o centro de Kharkov. 3 drones kamikaze atingiram um jardim de infância particular. Naquele momento, havia até 50 crianças em idade pré-escolar lá dentro. As crianças conseguiram chegar ao abrigo, não se machucaram. No entanto, há adultos feridos. Esses são os primeiros minutos após o impacto. Imagens assustadoras. De crianças apavoradas são feitas do jardim de infância em chamas. Agentes de resgate e policiais foram acionados pelo GSC. No momento do ataque, havia 48 crianças em idade pré-escolar na instituição. Quando descemos para o porão, havia uma fumaça densa. E os socorristas e policiais tiveram que passar por isso, pegar as crianças e levá-las para fora, evacuar. Chocados, eles choravam. Todo mundo carregava crianças nos braços. Shahids russos atacaram Kharkiv por volta das 11 da manhã. As testemunhas dizem que as explosões aconteciam uma atrás da outra. Os destroços foram espalhados por dezenas de metros. Estávamos na conferência. O vidro quebrou, a primeira explosão aconteceu. Então decidi sair para ver o que tinha acontecido com o carro. Saí e houve uma segunda explosão. Fiquei um pouco coberto de vidro, mas nada demais. Um zelador de 40 anos, que estava apenas limpando a rua ao lado do jardim de infância, recebeu um ferimento fatal. Seus colegas, trabalhadores da limpeza urbana que estavam de plantão, também ficaram feridos, assim como uma mulher que estava sentada em um carro estacionado no momento da explosão. Todos os feridos foram hospitalizados. 2 deles estão em estado extremamente grave. E, de acordo com as nossas informações, outra pessoa procurou ajuda médica. Drones russos danificaram lojas, escritórios e estabelecimentos de empresários em 2 ruas. Vários carros pegaram fogo, o vidro de um carro da limpeza urbana foi quebrado e a rede de contato foi rompida. O telhado caiu no prédio onde funcionava o jardim de infância e várias salas pegaram fogo.
As consequências são bastante sérias. A destruição do segundo andar, o fechamento e as dependências parcialmente danificadas do primeiro andar. Há 3 focos de incêndio no total. O prédio de uma instituição de ensino infantil, numa área de 500 metros quadrados, pegou fogo, de acordo com... Dados preliminares, os agentes da lei de Kharkov atacaram drones do tipo Geron com motores a jato. No momento, os investigadores estão recolhendo destroços para descobrir a modificação dos drones e a rota do voo deles. Eles também vão verificar a atividade do jardim de infância e se todas as medidas de segurança foram seguidas. E agora vamos analisar a situação operacional na direção de Konstantinovsk. As batalhas sangrentas continuam. Aqui, os invasores tentaram avançar 8 vezes sobre as posições das nossas unidades perto de Shcherbinoska, Rusinoyar, Katerinopl e Sofieka. As forças de defesa conseguiram deter todas as tentativas dos invasores. A Ucrânia receberá caças F-16 belgas e comprará helicópteros de ataque Viper. Agora, falaremos sobre os novos produtos da aeronave ucraniana Sky Defense. Um dos canais russos mais numerosos e populares do Telegram. 2 grandes com um público de mais de 1 milhão de assinantes. Faz uma republicação de notícias sobre a compra de helicópteros de combate e transporte ucranianos. É sobre o Viper e o Venom. A empresa fabricante, Beltextron, anunciou a assinatura de acordos de intenções para o desenvolvimento de cooperação com a Ucrânia. Foi assinado um acordo para avaliar abordagens de cooperação industrial como parte da possível compra dos helicópteros A1Z e A1Y. O Venom é um helicóptero de transporte e o Viper é de ataque, equipado com mísseis Eufire. Ambos podem ser usados com foguetes de 70 mm, ou seja, considere que o avião APCOS pode ser equipado com uma metralhadora giratória, Minigun. E, lembrando os ensinamentos americanos, a Ucrânia pode usar esses helicópteros para bater drones como geral. O interesse da mídia russa na compra desses helicópteros mostra que, no Kremlin, eles entendem isso. Com a chegada dessas aves ao céu ucraniano, o Sistema de Defesa Antiaérea, PVO, será muito mais eficaz no combate contra ondas de choque. Os helicópteros de ataque da Bell estão sendo comprados para substituir os Mi-24 e Mi-8 desatualizados, que já esgotaram seus recursos há muito tempo. 85% das peças do Viper e do Venom são iguais, o que significa uma manutenção mais barata e simples. O Viper foi criado durante a Guerra do Vietnã, lá em 1965, e já nos anos 2000 recebeu novos motores e rotor, aviônicos, sistema de controle de fogo, um complexo de salvamento de vidas e também ampla digitalização. De todas as formas, o Viper não fica quase nada atrás do melhor helicóptero de ataque do mundo, o Apache. O Apache é objetivamente mais potente, porque essa máquina tem um peso máximo de decolagem de 10,4 toneladas contra 8,4 toneladas. O raio de combate do Apache é de 300 km, enquanto o do Viper é de 243 km. Além disso, o Apache carrega mais armamento, podendo levar até 16 mísseis AGM-114 Eufire contra 8 do Viper. Mas a carga de combate usual do Apache é bem parecida com a do Viper, 8 Eufire e 2 blocos de foguetes Hydra 70 mm não guiados. Quanto aos canhões automáticos, 130 mm contra 20 mm. Acordo sobre as abordagens de avaliação para a cooperação industrial no âmbito da compra dos helicópteros Viper e Venom. Já foi assinado. Anunciamos com orgulho o acordo e a possibilidade de fornecer esses helicópteros incríveis para a Ucrânia. Essa iniciativa já vem sendo desenvolvida há algum tempo e estamos ansiosos pela sua conclusão. Jeffrey Schlosser, vice-presidente sênior da Bell. Além disso, além da compra de helicópteros de transporte e ataque, já em um futuro próximo, a Ucrânia receberá outro lote de caças F-16. A ministra da Defesa da Bélgica disse que já no início de 2026, novas aeronaves serão entregues ao exército ucraniano imediatamente após a chegada dos novos F-35 à Bélgica. Continuamos recebendo as entregas conforme o cronograma. Os 3 primeiros F-35, e não 4, já chegaram. Agora eles precisam se tornar operacionais. Vai levar, eu acho, 1 ano ou 1 ano e meio. Quando tivermos capacidade operacional, poderemos repassar nossos F-16 para a Ucrânia. Essa é uma fase muito importante. Eu sempre explico isso para os ucranianos. Assim que pudermos, vamos repassar. Mas não se esqueça que o nosso país tem, este ano, a Ucrânia recebeu 2 F-16 da Bélgica para peças de reposição.
de acordo com o acordo de segurança entre Ucrânia e Bélgica, nos últimos dias, devem entregar aproximadamente 30 modernos caças F-16 de break time igual 0.5S até o ano de 2028. Em junho de 2025, a Ucrânia já terá recebido mais de 40 F-16 de aliados. E agora vamos nos mover para a direção sul de Slobozans na linha de frente. O mundo russo continua destruindo, matando e mutilando aqui. Na direção sul de Slobozans, houve 5 confrontos armados. O inimigo atacou as áreas dos assentamentos de Volchans, Kamenko, assim como na direção de Balagovka. 3 confrontos continuam até hoje. A Ucrânia é líder mundial na produção de armas. Antes de tudo, isso se refere a drones, aéreos e aquáticos. O que há de novo e eficaz está vindo das linhas de produção das empresas de defesa ucranianas e como isso muda o rumo da guerra a favor da Ucrânia. Vamos mostrar isso agora. O complexo industrial militar ucraniano está ganhando cada vez mais força. A Ucrânia está se tornando líder mundial na produção de armas. A Europa deve ajudar a Ucrânia a se tornar um javali de aço, que nenhum agressor possa superar. A segurança. O serviço da Ucrânia demonstrou novos Sea Babies, que já passaram por testes em batalha. As B-Bikes atualizadas são capazes de percorrer mais de 1.500 km e transportar até 2 toneladas de carga. Existem 2 versões, um com instalação de metralhadora e sistema de autocaptura para identificar alvos. O segundo é um submarino de plataforma marítima com RCZO de 10 cargas. Nossos drones mudaram a distribuição de energia no Mar Negro e provaram sua eficácia. A nova geração do Sea Baby é ainda mais eficaz. Portanto, o trabalho de limpeza do Mar Negro da frota russa continuará no futuro. Além disso, drones atualizados têm motores aprimorados e um sistema de navegação moderno. Anteriormente, em junho de 2025, novos modelos de aeronaves não tripuladas foram usados durante o ataque à ponte da Crimeia. Nós passamos por cima da... Passamos sobre o espelho d'água e, em 2025, fomos por baixo d'água. Foram 2 golpes, cada um com uma potência de 1,1 toneladas em equivalente de tertílio. Como resultado, seus apoios principais, os chamados touros, foram seriamente danificados. Na verdade, hoje a ponte funciona em um modo de no máximo 5 toneladas. Os caminhões estão circulando. O inimigo não realiza nenhuma logística militar por ali. Os aliados da Ucrânia não tem pressa quando se trata da entrega de mísseis de longo alcance que as forças armadas da Ucrânia podem destruir. Alvos militares legítimos dos ocupantes na retaguarda profunda da Rússia. O Wall Street Journal diz que os Estados Unidos supostamente aprovaram o uso de mísseis ucranianos de longo alcance para atacar a Rússia. Notícia falsa dos Estados Unidos. Não tem nada a ver com esses mísseis. Kiev, por sua vez, focou na produção de uma grande variedade de seus próprios mísseis de longo alcance e drones, que regularmente realizam ataques no território da Federação Russa. O fogo está realmente muito grande, mesmo. É horrível. Está virando. Eu adoro. É muito legal. Você não vai dar pra ninguém? Sim, sim, sim. Até hoje, a Ucrânia produz dezenas de mísseis de longo alcance do tipo Neptune, Longo e Flamingo todo mês, além de milhares de mísseis de longo alcance reativos. Não se esqueça dos fabricantes de armas e da deusa ucraniana da guerra, Bogdan. Este ano, a Ucrânia se tornou líder mundial na produção de artilharia autopropulsada. Artilharia ainda é a rainha, e a Ucrânia dominou a produção de obuseiros. Apesar do papel dos drones FPV na linha de frente, a artilharia tem várias vantagens sobre os não tripulados. Primeiro, o alcance de destruição. A Bogdan tem esse indicador de 45 km.
Os projéteis são baratos e invulneráveis a interferências de rádio. E também extremamente eficazes no combate à infantaria inimiga, a parte de combate, ou seja... Essas são possibilidades de destruição completamente diferentes, tanto do pessoal quanto, consequentemente, do equipamento e, o mais importante, da constante movimentação temporária do inimigo. Se o FV-Drone trabalha para um único propósito, ou seja, para um soldado específico do exército de ocupação, então, consequentemente, a oportunidade do Salvo Bogdan é o trabalho dos palácios. Ou seja, é isso que sustenta os chamados assaltos locais dos ocupantes russos. Uma guerra longa e a defesa nela exigem decisões rápidas e eficazes dos engenheiros militares ucranianos. Enquanto os ocupantes russos continuam sonhando com a desmilitarização, a Ucrânia está se tornando gradualmente o maior tesouro de caça-armas do mundo. Isso é tudo por hoje, mas em breve voltaremos. No programa Front News, novos materiais únicos dos nossos jornalistas, diretamente dos pontos mais quentes da guerra, para que você conheça a verdade. Serguei Mauneu esteve com você. Cuide de si mesmo e das pessoas que você ama.